Imagina agora você montando uma carteira para receber dividendos todos os meses com as suas ações, tendo uma boa previsibilidade, comprando aquelas ações que vão pagar dividendos em meses intercalados para garantir que vai cair dividendo todos os meses na sua conta. Agora deixa eu te fazer uma provocação, tá? O que você prefere? Receber pequenos dividendos todos os meses e no total lá de um ano dá, sei lá, 10 mil reais? Ou receber grandes dividendos a cada 2 ou 3 meses e no final do ano dá, sei lá, 12, 13, 14 mil reais? Será que isso realmente faz diferença? Enfim, a gente vai falar sobre isso e te mostrar algumas ações para te pagar muito dividendos ao longo desse vídeo, de acordo com a nossa estratégia máquina de dividendos. A primeira ação daqui do vídeo, que é a metalúrgica Gerdau, Ramirão, de código GOAL4. Essa aqui é a holding que controla a Gerdau, né? Dá pra ver isso nessa figura que tá na tela para vocês, e é uma das maiores empresas do país e do mundo no ramo de fabricação e exploração de produtos como aço, ferro e entre outros materiais de ligas metálicas. Essa empresa aqui tem um payout mínimo de 30%, ou seja, o lucro dela ela precisa fatiar em 30% e distribuir como dividendos para os acionistas. Pelo menos isso. E nos últimos anos ela vem respeitando esse payout, tendo uma média de 35% de distribuição do lucro líquido virando dividendos. E essa foi uma das empresas que nos últimos 2 anos distribuiu uma pancada de dividendos, principalmente com a alta das commodities mundialmente falando que a gente viu pós 2020 ali. E aí se a gente olha para 12 meses atrás, a cotação da GOAL tá caindo quase 6%, sendo que se a gente considera o reinvestimento dos proventos, ela está exatamente no 0 a 0. E um dos pontos positivos que a GOAL está passando nesse exato momento é que ela está conseguindo tirar a alavancagem da empresa, ou seja, ela está conseguindo pagar bem as dívidas que tem ali dentro do balanço, e a gente consegue ver isso nessa imagem. Olha essa barra azul escura que mostra a dívida bruta da empresa saindo de 21 bilhões de reais para 10 bilhões. Ou seja, ela reduziu a dívida bruta dela ali mais do que na metade. E isso pode sim afetar positivamente os dividendos para o futuro, uma vez que com a dívida menos pesada sobra mais lucro líquido para distribuir dividendos. Tem muito analista que está otimista com a GOAL por causa desse argumento, inclusive. Por que a gente está citando a GOAL aqui? Tá? Porque a gente tem uma estratégia sistemática que era só para números, que tem o objetivo de nos filtrar e entregar uma lista de 10 boas pagadoras de dividendos. Essa estratégia tem vários passos, a gente vai falar mais sobre ela aqui, mas o grande ponto é que a última linha que ela olha é a média do dividend yield dos últimos 3 anos, que no caso da GOAL está em 13,20%. E aí você pode pensar, né? Pô, mas a média dos últimos 3 anos, isso não faz sentido, tem que olhar para frente. Pode pensar isso, tem maior respeito, é um pensamento lógico, mas tá aí, ó, na tela, a imagem mostrando que a gente testou essa estratégia e comprando as empresas com maior média de dividend yield dos últimos 3 anos, teria tido um retorno bem melhor do que a média do mercado. E outra coisa que você pode pensar, sobretudo se você clicou nesse vídeo, é: poxa, mas com essa ação eu vou receber dividendo todos os meses? Faz muito sentido, né? Você precisa de dinheiro todos os meses para viver, as suas contas chegam todos os meses, né? Sei lá, meu condomínio lá chega todos os meses, não é trimestral. Então é muito justo que você busque com seus investimentos um fluxo de caixa recorrente. Aí se a gente olha para a GOAL, por exemplo, Ramirão, para ver quais são os meses que ela tem maior probabilidade de distribuir dividendos, olhando para o calendário de dividendos que a gente desenvolveu aqui no Clube do Valor, a gente vê a GOAL pagando nos meses de março, maio, agosto e novembro. Ou seja, é quase como se fosse trimestral ali o dividendo da GOAL. E aí, junto com as outras 3 empresas que a gente ainda vai te citar nesse vídeo, a gente tem uma soma de 4 empresas sendo faladas aqui que pagam normalmente em 8 dos 12 meses de cada ano. Ou seja, só com essas 4 empresas o cara garante ali que ele vai receber um fluxo de dividendos em 2/3 do ano. E aí você que é um cara inteligente, que está formando patrimônio, talvez já tenha aí 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de reais acumulados, consegue, né, organizar suas contas de forma inteligente para, ó, nos meses que receber um pouco mais, não gasta tudo não, né, deixa para os próximos meses e aí por diante, e consegue assim organizar seu fluxo de caixa para ter algo muito similar a uma renda recorrente. Até porque não adiantaria, por exemplo, comprar ações que pagam todos os meses, como o Bradesco, por exemplo, que pagou 100% dos anos todos os meses, mas que tem um dividend yield aí mais baixo, né, na média dos últimos 3 anos de 6,22% abaixo dessas empresas que a gente está te mostrando. Aliás, antes da segunda empresa aqui, se você quiser ter acesso ao nosso calendário de dividendos, a gente está disponibilizando ele de forma gratuita. Basta apertar no link em cima da cabeça do Felipe, primeiro link na descrição, para fazer seu download agora. Enquanto isso, Filipão, qual a segunda ação que passa nos critérios da nossa máquina de dividendos? Boa, Ramirão. A gente vai falar aqui da WIS, de código WISC3, que é uma das principais empresas do setor financeiro aqui do Brasil, com destaque para atuação na área de previdência e seguros. Ela é uma corretora de seguros, que é diferente das seguradoras diretas que a gente está acostumado a falar aqui, Caixa Seguridade, BB Seguridade. A WIS, ela trabalha fazendo parceria com os principais bancos, principais serviços financeiros do Brasil, para aí sim, através da plataforma de outros bancos, oferecer o serviço de corretagem de seguro. E foi isso que ela fez ali com o Banco Inter,
e também com o Banco BMG recentemente. Essa empresa aqui tem um payout mínimo de 50%, é um payout alto, e tem um pagamento mínimo anual de dividendos. E aí nos últimos 2 anos, o payout dela tem até ficado acima de 50%, como a gente consegue ver nessa figura. Apesar disso tudo, a companhia está tentando baixar esse payout mínimo de 50% para 25%, e muito disso é visando conseguir ter fluxo de caixa para reinvestir na própria empresa. Esse processo ainda está passando por AGE e ainda não está definido. E a Wiz costuma pagar semestralmente os dividendos, apesar de a obrigatoriedade dela ser um pagamento pelo menos por ano. E essa empresa aqui tem conseguido aumentar a receita nos últimos anos, esse gráfico é bem bonito. Só que a dificuldade da Wiz tem sido a margem financeira. Apesar dela ter uma receita alta, o lucro dela que tem ficado no final da linha tem sido cada vez menor, como mostra esse outro gráfico que está na tua tela. E essa é uma das razões que tem feito a cotação da empresa cair quase 35% nos últimos 12 meses, e mesmo com o reinvestimento dos proventos, essa queda é de 27%. Só que a Wiz já paga dividendos consistentes há 7 anos seguidos, desde o seu IPO na bolsa, e ela está com uma média de dividend yield nos últimos 3 anos de 10,4%, e é por isso que ela está dentro da estratégia máquina de dividendos. Olha só, tá aqui, é uma estratégia diferente da nossa outra estratégia, das ações mais baratas da bolsa, mas similar nos princípios. O princípio aqui é sistematizar o processo de decisão, e nesse caso é sistematizar olhando para dividendos, numa estratégia que a gente adaptou desse livro aqui chamado Get Rich with Dividends, em português Fique Rico com Dividendos, e a gente trouxe isso para o Brasil, fez as adaptações necessárias para transformar a estratégia que o autor propõe nesse livro numa estratégia aqui para o Brasil, olhando para 3 critérios, que são liquidez mínima diária, presença no pagamento de dividendos por mais de 5 anos e maior média de pagamento de dividendos nos últimos 3 anos. Rentabilidade histórica que eu já te mostrei, nosso backtest foi de 22% ao ano, com um dividend yield médio acima de 7% ao ano. Tá? Uma estratégia muito boa, muito prática, que muitos clientes nossos seguem aqui no Clube do Valor, e que, se você quiser, a gente pode trazer aqui em vídeos no futuro o nosso e-book que explica melhor essa estratégia. Deixa um comentário se você quer, que aí com bastante comentário aí no vídeo que a gente cita algumas boas pagadoras de dividendos no mês que vem, no caso, a gente deixa esse presente aí para vocês. Hoje, presente o calendário de provento. Essa aqui, Petrobras, PETR4, muito conhecida de todo mundo que está vendo esse vídeo, e que recentemente trouxe muita polêmica quando se fala em dividendos, porque ela decidiu baixar o payout dela, que agora está de 45% do lucro líquido a ser distribuído em dividendos. O que leva a crer que os dividendos da Petrobras não vão se manter tão altos como foram em 2021, principalmente. Mas também não precisava de muita coisa para perceber que o dividendo da Petrobras ia cair. Afinal de contas, olhando agora, no momento que a gente grava esse vídeo, foram 27% de dividendos distribuídos nos últimos 12 meses. Não tem negócio no mundo nenhum que dê um retorno desse. Então é esperado realmente que esse dividendo caia. Agora, se ele vai cair de 27 para 15, para 12, para 5, ninguém ainda sabe. Tem muita gente falando que esse dividendo pode ficar ali na casa de 12%, o que ainda assim é um ótimo dividend yield. Além disso, ainda tem muita promessa da Petrobras fazer um anúncio extraordinário de dividendos no final de 2023, e isso pode ser anunciado ali na metade de novembro, mais ou menos. Mas o fato é que nos últimos 12 meses a cotação da empresa subiu mais de 5%, e com o reinvestimento dos proventos essa alta vai para 41%, mostrando a força do dividendo aqui nesse caso da Petro. E ela está dentro da estratégia máquina de dividendos porque já são 5 anos pagando dividendos sem falhar, e são 27% de média nos últimos 3 anos de dividendo. E nisso você pode pensar: beleza, Ramiro, Felipe, entendi, estratégia sistemática e tal, aquela coisa de vocês, mas como é que eu faço para ter acesso à lista, das melhores ações de acordo com a máquina de dividendos? Bom, vou te falar aqui uma forma que você pode ter acesso à lista das ações dessa estratégia, e também das ações mais baratas da bolsa, dos fundos imobiliários baratos que pagam altos dividendos, dos melhores ativos de renda fixa, e mais do que acesso à lista, ter a ajuda de um profissional dedicado a te ajudar a montar a tua carteira, fazer novos aportes no lugar certo, a comprar na baixa, a vender na alta, enfim, tudo isso a gente faz com os nossos serviços de Wealth aqui do Clube do Valor. Um serviço que você pode conhecer dando um primeiro passo de forma gratuita, sem nenhum compromisso, que é fazer uma sessão estratégica de análise de carteira, onde basicamente você manda sua carteira pra gente, a gente estuda ela, traz um relatório te indicando o que tá bom, o que tá ruim, o que a gente mudaria, e propondo um plano de ação para que você invista melhor e com mais clareza. Se você quiser solicitar a sessão gratuita de análise diagnóstica de carteira, basta apertar aqui no segundo link na descrição, ou no link que vão colocar em cima da cabeça do Felipe, enquanto a gente cita aqui a 4ª ação, que eu quero ver se você descobre, Filipão. Essa aqui, que é sediada lá em Belo Horizonte, tem mais de 60 anos de história, está entre as maiores empresas de saneamento do Brasil. Um setor que é muito conhecido por distribuir bons dividendos. Empresa que, inclusive, é controlada pelo estado de Minas Gerais, que tem a maioria do controle, sendo que metade e metade o resto
resto tá em acionistas minoritários. Empresa essa também, inclusive, que tem ouvido rumores de privatização pelo Zema, que é o governador lá do estado de Minas Gerais. No último resultado anunciado por essa empresa, ela apresentou uma alta de 38% no lucro comparado anualmente, e ela costuma pagar dividendos em maio, junho, agosto e novembro. Mais uma empresa que paga 4 vezes por ano ali. E aí no resultado dos últimos 12 meses para cá, ela vem subindo quase 11% na cotação, e com o reinvestimento dos proventos essa alta vira 22%. E ela tá na estratégia porque a média dos últimos 3 anos de dividend yield dela tá de 10% ao ano. Tô falando aqui da Copasa CSMG3. E aí eu te pergunto, qual ou quais dessas ações você tem na sua carteira? Deixa o comentário. Se você gostou do vídeo, te inscreve no canal. Se quer ter acesso ao nosso calendário de dividendos, o link tá aqui. E se quer assistir um vídeo bem complementar a esse, vou deixar o link aqui. Era isso, um grande abraço e até mais.